Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 31 de outubro, são 7 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kyiv. Teve mais um enorme ataque à infraestrutura civil em toda a Ucrânia. Várias usinas hidrelétricas foram atingidas, vários transformadores, várias subestações elétricas, deixando boa parte do país sem luz. Mais uma vez, uma retaliação contra os civis por um ataque ucraniano que foi plenamente legítimo, o ataque ao porto de Sevastopol, que a gente falou ontem, né? Os russos não conseguem responder militarmente, acabam atingindo civis. Muito triste isso. A Rasputitsa chegou, a estação da lama chegou na Ucrânia, os campos estão totalmente intransitáveis, o que significa que a gente deve ver uma diminuição da ação em todas as frentes. De fato, se você olhar aqui, não teve avanço em lugar nenhum, de nenhum dos dois lados, justamente porque, nem tentativa, justamente porque com a Rasputitsa é complicado, a gente vai explicar por quê. E a Ucrânia, a Turquia e a ONU decidiram continuar fazendo as exportações de grão pelo Mar Negro, mesmo sem o aval da Rússia, ou seja, estão peitando a Rússia. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Vamos ver esses assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Topito Ninja, Lula preso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, agora já desligaram a maior parte dos avisos de mísseis, mas estava mais cedo um pouquinho toda a Ucrânia também com aviso de mísseis, e a Rússia usou vários deles. A maior parte foi derrubado pelas defesas antiaéreas ucranianas, tá? Uma grande quantidade, mas atingiram ainda. Isso aqui é em Zaporizhia, a planta hidrelétrica do Dnipro, em Zaporizhia. Zaporizhia é aqui, né, nessa região aqui. Aqui é em Kremenchuk, uma outra planta hidrelétrica em Kremenchuk, é mais aqui para cima, é nessa região aqui. Também foi atingida essa planta hidrelétrica em Kremenchuk aqui. Teve várias outras, tá? Estou botando dois aqui de exemplos, mas tem vários casos aí desses mísseis chegando. Os três principais foram do Dnipro, né, de Zaporizhia, aqui embaixo, Kremenchuk aqui, e esse outro aqui que é de Dnistrovsk. Eu não sei se eu consegui pronunciar correto isso daqui, mas de qualquer forma uma outra usina hidrelétrica que tem aqui, né? Além dessas três usinas hidrelétricas, vários subestações elétricas, transformadores foram atingidos, inclusive em Kyiv. Então existem bairros de Kyiv sem luz, várias cidades sem luz, justamente por conta dos ataques às subestações e também a essas plantas hidrelétricas, né? É aquela coisa que a gente já falou para vocês, certamente isso aqui foi uma retaliação dos russos devido ao ataque que foi feito no porto de Sevastopol. E eles fizeram questão de usar dessa vez os mísseis KH-101 e 55, que são mísseis tão fortes quanto o calibre. Lembra, aquele navio que foi afundado pelos ucranianos, a gente não sabe se foi afundado ainda, tá? A gente sabe que ele foi atingido, a gente não sabe os danos, não sabe se o almirante Makarov afundou, se está usável, coisa e tal, mas o fato ele estava cheio de mísseis calibre, que é o míssil que a Rússia mais usa. Por quê? Porque ele tem uma boa precisão, ele consegue atingir os alvos com muita precisão. Os russos usaram esses outros mísseis, que são mísseis mais antigos, que têm uma precisão muito menor, e dessa forma eles acabaram usando muito mais desses mísseis, né? Eles lançaram mais de 50 mísseis, e desses 44 foram derrubados pela defesa aérea ucraniana, e vários ainda chegaram, né, a atingir os alvos, né? É aquele negócio, é uma retaliação totalmente injusta para início de conversa. Por quê? Porque penaliza os civis. É um alvo que não afeta em nada os militares. Os militares ucranianos têm os seus geradores deles, não vai fazer nenhuma diferença ter energia elétrica ou não. Por outro lado, isso acaba punindo os civis, né? E veja, o alvo ucraniano, o porto de Sevastopol, é um alvo legítimo, é um alvo militar. É dali que saem muitos dos ataques às cidades ucranianas, né? Foi ao mesmo tempo uma retaliação burra e uma retaliação injusta, porque puniu os civis ucranianos. De qualquer forma, isso não vai mudar em nada em termos militares, né? O que está mudando realmente... sim, tem um vídeo aqui legal. A defesa antiaérea funcionando, tá vendo? Repara como eles lançaram vários mísseis um do lado do outro, justamente porque esses mísseis são menos precisos, então eles precisam mandar o maior número deles para conseguir atingir o mesmo alvo, né?
A defesa aérea ucraniana conseguiu derrubar a maior parte deles, mas infelizmente alguns ainda acabaram atingindo as coisas, né? Tem aqui as imagens também. Como eu falei, do ponto de vista militar, esses ataques não mudam nada, são, lógico, um prejuízo enorme para o governo ucraniano, que, aliás, está pedindo doação de transformador, de equipamento elétrico, tem lá uma página para doar esse tipo de coisa. O que vai mudar do ponto de vista militar na região é isso daqui, ó, a Rasputitsia. Chegou. Nessa época do ano, é agora, é na primavera e no outono. São duas épocas do ano em que chove muito lá na Ucrânia e forma essa lama enorme que praticamente impede qualquer deslocamento que não seja por estrada pavimentada, né? Entrar no meio de plantação, ou como esse tanque está fazendo aí, em estradas de chão, é muito difícil de conseguir andar, né? E lembra, o pessoal aqui do Brasil não está acostumado com isso, mas a lama lá é uma lama gelada, tá? Aquele negócio, se você andar a pé, por exemplo, aquilo gruda em você e é uma lama gelada, não é uma... Aqui no Brasil a gente tem muita lama também quando chove, mas não é tão frio quanto lá, né? Essa época do ano já está começando a esfriar, as temperaturas já estão baixando, e isso acabou gerando o que a gente está vendo em termos militares hoje, que é basicamente nenhuma ação aqui, em lugar nenhum aqui da linha de frente, né? Nem os russos tentaram avançar nada, nem os ucranianos avançaram nada. Provavelmente já estão fazendo as contas aí com a Rasputitsia. Nas próximas semanas a gente deve ver muito pouca ação, né? O que acontece? Como eu falei, não é que seja impossível você fazer um ataque. A questão é que você vai precisar usar estradas, vai precisar usar estradas pavimentadas, que são relativamente poucas. Então, como são relativamente poucas estradas que você pode usar, é muito mais fácil, tanto para a defesa impedir esse seu ataque, quanto para causar danos em outros lugares. Então acaba ficando uma situação difícil de você avançar. E aí como é que vai ser o resto da guerra? O grande desconhecido agora vai ser a severidade do inverno que está chegando, né? Alguns oficiais militares estão falando que a gente não sabe, vamos supor, pode ser que a temperatura caia para o nível de 0 graus, com muita chuva e lama o inverno todo, isso acontece algumas vezes. Lembra que a gente está falando, o principal teatro de operações é aqui na região sul da Ucrânia. Aqui no norte certamente faz muito mais frio, aqui no sul não necessariamente. Aí, essa é a grande incógnita, né? Ou pode ser que a temperatura caia para tipo menos 10 graus Celsius, e aí tudo congela, e aí de novo você pode fazer operações durante o inverno, né? Você pode avançar porque está tudo congelado, você consegue andar com tanque, consegue andar com caminhão novamente, sem ser necessariamente nas estradas que estão marcadas ali, né? Então agora essa é a grande questão de como é que vai caminhar isso, para onde que vai esse inverno lá na Ucrânia, que já está chegando com muita força. A lama já chegou. Uma base do grupo Wagner, um hotel lá em Alchevsk, acabou de ser atingido por mísseis HIMARS aqui. Segundo eles estão dizendo, eles estavam já receosos do ataque, então já tinham evacuado o hotel, ninguém foi atingido, mas isso é lorota dos caras, né? Lógico que foram atingidos, não tinha como eles saberem que estava chegando o ataque e acabou destruindo a base deles lá, que ficava no hotel lá em Alchevsk. Tem um vídeo que está circulando muito engraçado, quer dizer, engraçado, né? É engraçado dependendo do seu lado. Isso aqui aconteceu perto de Zolotabalka, aqui na região de Kherson, né? Nessa área que já foi liberada pelos russos aqui, ó, Zolotabalka está aqui. Essa área foi liberada no dia 4 de outubro pelos ucranianos, né? Então esse vídeo deve ser do dia 4 de outubro, ou de mais ou menos isso, né? Então mostram os russos tentando fugir do avanço ucraniano, e aí tentaram subir num transporte, todo mundo ao mesmo tempo, e a coisa não terminou muito bem não, hein? Vou tocar o vídeo aqui para vocês com som, embora esteja em coisa, para vocês entenderem a emoção da coisa. A gente tem que sair daqui, Ele falando que não, vamos lá, gente, sobe nos tanques, os tanques estão sendo usados também. De onde que tá vindo o fogo, né? De onde está vindo o tiro? Vamos saindo.
Нормально, братан, все? Нормально? Os caras subiram em cima do transporte, que já estava cheio lá embaixo. Я не быстро, меня контузило сейчас. Да, я понял. Блядь! Ёбаный нахуй, блядь! Ехать, блядь! Se segura, se segura. E a impressão que dá é que o pessoal sentou na frente do para-brisa, né? Botou as pernas na frente do para-brisa. Será que foi isso também? Быстрее, давай быстрее, блядь! Быстрее давай, костёр! Барин, блядь! Стой! Барин, быстрее, блядь! Ficou todo mundo na frente do para-brisa do veículo. Como é que o cara vai ganhar desse jeito? Toma! Сюда давай, блядь! Todo mundo na frente do para-brisa do cara. Como é que vai essa mulher desse negócio? Deu muito certo, não. Realmente você vê o desespero do pessoal para fugir ali, os ucranianos avançando, os russos querendo sair dali rápido, e acabaram com esse acidente aí, né? Agora, realmente é uma coisa que não dá para entender, porque o pessoal sentou na frente do para-brisa do motorista ali, tava na cara que o cara não ia conseguir sair dali, né? Ou ia acabar batendo em algum lugar, ainda mais andando naquela velocidade. Eles já fizeram a localização aqui, parece que foi... foi 1º de outubro, na direção de Berislav, mas como eu falei para vocês, foi Zolota Balka, foi aqui em cima. Eles chamam de direção de Berislav, porque Berislav é aqui, né? Os ucranianos estão avançando de lá para cá, então, direção de Berislav, mas foi mais aqui para cima, né? Só curiosidade aí dos russos caindo do caminhãozinho. Bom, teve também uma live do Arestovich ontem, na verdade no dia 29, mas que não saiu ontem, porque só saiu depois que eu já tinha feito o meu vídeo de ontem. Então ele fala que não tem nenhum grande avanço aqui na linha de batalha. Ele fala aqui daquilo que a gente falou ontem, que os russos tentaram avançar em Vuhledar, na região de Zaporizhia. Vuhledar é essa região aqui, né? Houve tentativa de avanço aqui ontem. Vuhledar é essa cidade aqui, houve tentativa de avanço aqui ontem. E por que teve esse avanço aqui? Ele explica que, na verdade, o que está acontecendo? Uma vez que a ponte da Crimeia ela foi atingida, os russos estão com problemas logísticos. E eles estão usando principalmente a rodovia e a linha férrea que passam ao norte de Mariupol, que já estão sob controle de fogo ucraniano, ou seja, os HIMARS, né? Então, se você olhar aqui, Mariupol está aqui, essa linha férrea aqui, e as rodovias que passam aqui pela região. Tem várias rodovias passando aqui por Mariupol. Provavelmente ele está falando dessa rodovia aqui e essa linha férrea aqui que está sendo usada pelos russos para transportar coisas. E aquele negócio. Aqui, os ucranianos conseguem atingir tanto a linha férrea quanto a rodovia. Então isso é um problema para os russos, né? Eles estão temendo muito que os ucranianos comecem a visar essa região aqui, e daí estão tentando fazer um avanço aqui para afastar a linha de frente o suficiente para que eles possam usar essas rodovias e linhas férreas aqui sem grande preocupação com o ataque ucraniano, né? E o que ele diz é o seguinte, eles sabem, né, os russos sabem que, ainda tem isso, né, em Kherson há um aumento de demanda devido à colocação de mais tropas. Lá lembra que a gente falou que os russos mandaram mais um monte de tropa lá para a cidade de Kherson. Então eles estão dependendo criticamente, as tropas russas em Kherson e Zaporizhia estão criticamente dependentes dessa rota de suprimento, né? E a Ucrânia, se ganhar controle dessa rota, levaria a um colapso da logística no sul. Então o comando russo está tentando fazer uma ofensiva ali para tentar evitar que os ucranianos cheguem muito perto
dessa rodovia, né? Estão tentando expulsar os ucranianos aqui de perto. Eu imaginei mesmo que, até falei para vocês no dia do ataque à ponte de Kerch, né? Que era natural, depois que eles atacassem a ponte de Kerch, que os ucranianos tentassem avançar por aqui. Eles podem avançar aqui em Melitopol, é uma alternativa, podem avançar por aqui também. O fato é cortar essa linha aqui deixaria todas essas tropas russas dessa região numa posição muito difícil. Então parece que os russos estão se adiantando a isso e tentando afastar os ucranianos daqui, né? Apesar disso ser uma coisa crítica para os russos, eles só puderam colocar 10 BTGs para tentar resolver o problema ali, ou seja, eles estão fazendo esse ataque com 5 mil homens mais ou menos, né? Cada BTG tem entre 400 e 700 pessoas, então vamos supor aí uns 500 por BTG, uns 5 mil pessoas que estão fazendo esse ataque aqui na região de Vuhledar. A gente viu ontem que eles chegaram a avançar alguma coisinha, mas pararam, não conseguiram avançar muita coisa não. Eles estão com a esperança russa é que o Partido Republicano retome o controle do Congresso americano agora nessas eleições do midterm e comece a limitar o envio de armas para a Ucrânia. É a última esperança russa. A gente já falou sobre isso, né? Isso não vai mudar a opinião do Congresso. A maior parte dos republicanos também é favorável a ajudar a Ucrânia. E, detalhe, com o Lend-Lease já em operação, basicamente não depende mais do Congresso. O Biden pode autorizar o envio de armas sozinho, não precisa mais passar pelo Congresso. Então, no final das contas, não vai ter essa ajuda que os russos estão esperando, não. Ao contrário, como a gente falou ontem, o presidente Steinmeier declarou que a Alemanha não pode continuar dependente, ela vai agora ficar mais forte militarmente e vai ajudar mais a Ucrânia, né? A Europa já está participando ativamente do treinamento e do financiamento do exército ucraniano, o que reflete uma mudança na estratégia da Europa. Lembra que no início a Europa era muito reticente em mandar armas, né? Até mandava ajuda humanitária e coisa e tal, mas armas não. O general Hodges da OTAN, né, admitiu que os Estados Unidos superestimaram as capacidades militares russas, e a Rússia está perdendo muito mais rápido do que eles esperavam. Assim, os Estados Unidos estão sendo forçados a rever o plano de longo prazo para a segurança estratégica global devido à velocidade do colapso russo, porque é aquilo que eu falo para vocês. A Rússia colapsar não necessariamente é uma coisa positiva. Quem é que vai assumir no lugar do Putin? Tem muita gente pior do que o Putin lá na Rússia, né? Então é uma coisa que os Estados Unidos e a Europa precisam se preocupar. Seja lá quem for que vai acabar tomando conta da Rússia em pouco tempo, vai ter acesso a armas atômicas. Como é que vai ficar isso, né? Então a nova estratégia da OTAN é aumentar a atividade geopolítica no mundo todo. Por exemplo, a chegada da 101ª Divisão do Exército Americano na România, e um aumento no fornecimento de armas para a Ucrânia para garantir um desmantelamento controlado do regime do Putin, né? A gente deve ver grandes mudanças geopolíticas começando em novembro e dezembro de 2022, né? Ou seja, novembro está começando, né? Amanhã já é 1º de novembro, né? Ele fala aqui do ataque de Sevastopol, que vários navios de guerra foram atingidos, o Makarov danificado e outro navio foi afundado no porto de Sevastopol. Também teve tanques de combustível que pegaram fogo ali na região, né? E a Rússia já estava procurando maneiras de quebrar o acordo dos grãos, então é aquilo que a gente falou ontem, eles falaram que saíram fora do acordo dos grãos, mas eles já iam fazer isso de qualquer forma, já estavam correndo atrás disso. O que ele está dizendo aqui é que a Rússia, unilateralmente saindo o acordo de grãos, pode acabar sendo um problema para eles mesmos, né? Pode ser um tiro no pé, já que a ONU e a Turquia, que eram os dois garantidores do acordo de grãos, podem não levar isso de forma simples, né? A ONU está preocupada porque parece que manter esse bloqueio dos grãos podem colocar 100 milhões de pessoas em risco de fome, né? Enfim, e a gente vai falar mais adiante sobre isso. Parece que a Turquia, a ONU e a Ucrânia decidiram peitar a Rússia e vão atravessar navios ali na região do mesmo jeito, né? Vamos ver o que acontece. Outro assunto que ele fala aqui é a grande briga entre os militares lá na Rússia. A gente já está falando sobre isso
há alguns dias, a briga do Kadyrov, o Prigozhin e o Surovikin, que era o general que cuidava ali de Lima, e está botando a culpa no Lapin, que era o outro general que deveria ter mandado ajuda e não mandou. E parece que o Lapin foi tirado do posto dele, a gente falou sobre isso ontem, e a questão toda é essa, a briga continua grande por lá, né? Um outro ponto importante que está sendo colocado aqui, a gente falou ontem sobre uma possível invasão do celular da Liz Truss, aquela primeira-ministra britânica que ficou pouco tempo no poder, mas que nesse meio tempo teria tido seu celular invadido e os russos teriam tido acesso a informações de envio de armas, locais de armazenamento de armas, esse tipo de coisa, o que, lógico, é um problema de segurança sério. O Reino Unido ele tem mandado muitas armas para a Ucrânia, mas mais do que isso, ele faz parte do planejamento de como mandar essas armas, através de trem, através de caminhão, por qual fronteira, por qual local, né? E evidentemente que eles não querem que a Rússia saiba isso, porque permitiria um ataque nessa situação. Mas segundo eles estão dizendo aqui, segundo diz o Arestovich ontem, isso parece ser um ataque de PSYOPs, né, operação psicológica, para tentar criar uma divisão entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Ou seja, tentar botar um contra o outro para não tirar a cooperação entre os dois, uma vez que os Estados Unidos não confiariam mais no Reino Unido devido a vazamento de celular e esse tipo de coisa, né? No final das contas, não faz tanta diferença assim. Mostra mais mesmo o desespero russo, né? Aqui no Instituto para Estudo da Guerra, eles mencionam aqui várias coisas que a gente já mencionou, mas uma das coisas que ele coloca aqui é justamente que os russos estão apostando na desistência da Europa ao longo do inverno. Os esforços do Putin para quebrar a vontade europeia, segurando a energia russa durante o inverno, também mostra que eles estão querendo realmente estender essa guerra ao longo de 2023, né? Vamos ver o que vai acontecer. Como eu falei para vocês, eu acho pouco provável que exista problema neste inverno. A Europa já se preparou para isso, e no inverno que vem também é menos provável ainda, porque daí a Europa vai ter mais tempo para se preparar para o inverno seguinte, né? Não sei se vocês sabem, mas o preço do gás na Europa chegou a valores negativos. Tem excesso de gás lá agora, né? A Europa fez tantos contratos para enviar gás natural liquefeito, que agora o gás está chegando lá na Europa e não tem aonde colocar, não tem comprador, então o preço está chegando a valores negativos. Então, eu não creio que essa estratégia do Putin vai ter algum efeito, mas mostra claramente que é o que eles estão esperando agora. A expectativa deles é, como disse o Arestovich, o Partido Republicano Americano desmontar o envio de armas americano, não vai acontecer, e a Europa também, por conta do inverno, parar de ajudar a Ucrânia, que também não vai acontecer. A situação do Putin realmente é de desespero, né? E isso piora com as críticas ao Lapin, a briga entre o Kadyrov, Prigozhin, Surovikin contra o Lapin, né? Então a gente já viu que o Lapin já saiu, mas agora o pessoal quer mais, o pessoal continua criticando o que ele fez, estão pedindo investigação dos atos dele, coisa e tal. Tá uma briga muito feia lá nos russos, um jogando a culpa pro outro. Isso aqui são duas mensagens que saíram aqui em telegrams russos, né? Não vale a pena a gente ler aqui, porque é briga, acusando o Lapin de fazer um monte de coisa errada. As duas são do Kadyrov. O Kadyrov criticando o Lapin, exigindo punição e coisa e tal, pela forma como ele agiu lá, sendo que, como a gente falou, é uma coisa meio complicada, né? Porque, na verdade, o cara que errou foi o Surovikin. Ele que não conseguiu defender Lima. Ele pediu ajuda para o Lapin, e daí o Lapin teria mandado ajuda com atraso, e isso causou a queda de Lima, segundo os russos. Na verdade, a gente sabia que Lima iria cair, os ucranianos fizeram uma estratégia muito, muito interessante ali, e não tinha como eles segurarem a cidade mesmo, mas, assim, é o que está acontecendo. Eles estão brigando entre eles justamente porque estão perdendo, e daí fica um botando a culpa no outro, e isso virou um abacaxi para o Putin, né? Enquanto você tem um exército formal, um dos pilares do exército formal é a subordinação, ou seja, uma pessoa não vai brigar com a outra justamente para evitar esse tipo de coisa, para evitar que as pessoas saiam cada um fazendo a sua coisa, sem uma coordenação central, sem um comando central.
Isso é a linha mestra do exército, né? Você pode ver todas as forças armadas têm uma questão de subordinação muito forte. Lá na Rússia você tem um exército russo que tem também essa característica de subordinação, tanto que você não vê o Surovikin acusando o Lapin, na verdade o Kadyrov e o Prigozhin que fazem isso, mas além da força do exército russo principal, você tem essas forças auxiliares, né? Tem o Prigozhin com o Wagner e tem o Kadyrov lá com os Kadyrovitas lá da Chechênia, né? E aí fica nessa briga, isso está colocando o Putin numa situação complicada, né? Então, aqui está falando nessa matéria da Reuters que a Rússia, além de jogar mísseis em Kiev, né, como a gente viu mais cedo, ela também está saindo fora do acordo dos grãos, né? Você lembra, um tempo atrás, a Rússia aceitou um acordo de grãos com a Ucrânia, a Turquia e a ONU para garantir a exportação de grãos da Ucrânia para o resto do mundo. O principal motivador da Rússia aceitar esse acordo não foi piedade, não foi nada, foi justamente que a Turquia e o Irã pediram para eles aceitarem, né? Porque são países que importam muitos grãos, o Irã e a Turquia. Então aqui o Irã é um aliado russo já claro, a Turquia ela está ali no meio termo, ela não é nem aliada russa, mas também não tá nem de um lado nem do outro. De qualquer forma, os dois forçaram a Rússia, o Putin acabou aceitando fazer esse acordo de grãos, que permitia que os navios ucranianos passassem aqui pelo Mar Negro sem serem importunados por navios russos, né? Os navios de grão, evidentemente, não são navios militares, são navios civis. Uma coisinha qualquer derruba, afunda esses navios e no meio de uma guerra é algo complicado, né? Então a Rússia saiu desse acordo, ela disse que saiu desse acordo. Ela não falou que vai atacar navio nenhum. Ela falou que saiu do acordo. Não falou que vai fazer bloqueio, não saiu de nada, não falou nada disso. Falou que saiu do acordo. Aí o que significa sair do acordo? Bem, a Ucrânia e a ONU e a Turquia resolveram pagar para ver. Hoje vão passar 12 navios com 354 mil toneladas de grãos, né? Saindo de vários portos ali da Ucrânia, seguindo a rota como se fosse no acordo normal de grãos, né? A Rússia não está mais nele, mas em tese continua a Ucrânia, a Turquia e a ONU, né? E vamos ver qual vai ser a reação da Rússia, né? Eu acredito que a Rússia não vai fazer nada, mas temos que ver o que vai acontecer, né? Além disso, outros 4 navios que estavam aguardando para entrar no porto também foram autorizados. Então 4 navios vazios estão indo em direção aos portos na Ucrânia e para abastecer com grãos, né? Então é isso aí, é isso que deve ser. Vamos ver o que vai acontecer com esses navios. Agora, de novo, eu acho que não vai acontecer nada. Acho que a Rússia vai deixar os navios passarem, porque é aquilo que eu falei, o que motivou a Rússia a entrar no acordo de grãos foi justamente a pressão do Irã e da Turquia. E a Rússia não quer irritar essas pessoas, nem a ONU, ela não está precisando disso, né? Então, vamos ver, tenho expectativa que continue o acordo sem a Rússia. Agora, lógico, já tem canais russos, como por exemplo o Starship Edda, que está falando que a Rússia tem que afundar qualquer navio que tente passar ali pelo Mar Negro, uma vez que eles não estavam mais no acordo, agora tem que afundar os navios. Outros canais têm um sentimento similar, né? Então, assim, do ponto de vista dos bloggers militares, do pessoal nacionalista russo, evidentemente eles querem afundar os navios, não estão nem aí. Mas pode ser que o Putin acabe não entrando nisso daí, vamos torcer por isso, né? A Alemanha está denunciando um aumento enorme de tentativas de espionagem militar desde quando o presidente alemão declarou que vai ajudar a Ucrânia mais, vai entrar nessa ajuda da Ucrânia com mais força, né? Certamente a Rússia agora está querendo atacar ciberneticamente, está querendo invadir sistemas lá na Alemanha. Vamos ver. Eles denunciaram um recorde histórico de tentativas de espionagem empreendidas pela Rússia e pela China também, tá? Bom, isso era alguma coisa esperada, né? Eu espero que os alemães tenham a capacidade de se manter aí sem serem invadidos, né? Um outro canal de nacionalistas russos, mas esse aqui voltado para aviação, está preocupado que os ucranianos possam ter aviões com mísseis Tomahawk e usem isso para atingir bases russas, né? Então,
Vamos ver como é que vai ser isso daqui, mas lembra que começou já o treinamento de pilotos ucranianos lá atrás, né? E a gente falou para vocês, o negócio de treinamento de pilotos ucranianos, isso leva muito tempo. Treinar um piloto de avião não é uma coisa rápida. Mesmo você pegando um piloto que já saiba pilotar uma determinada aeronave, para você ensinar ela a pilotar outra aeronave, é um custo enorme, é um investimento enorme, é levar vários meses. Mas com o inverno agora as coisas devem ficar mais calmas e daí deve dar tempo desses pilotos ucranianos terem acesso a vários tipos de aviões americanos, e isso pode complicar bastante a situação lá, né? Eles estão preocupados com a chegada de Tomahawk, que é aquele míssil americano, não sei se é americano ou inglês agora, mas é um míssil muito usado aí pelos militares. Isso pode significar problemas, né? Tens of thousands de mortes. Não, quem está dizendo aqui, ó, apenas a ofensiva pode nos salvar da chegada dos Tomahawks. Ele está querendo ir em ofensiva, capturar mais terra na Ucrânia. Boa sorte. O pouco que eles estão conseguindo, já estão perdendo gente pra caramba. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.